Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmãos, a esse momento de reflexão da Palavra de Deus, para esse dia 31 de outubro, sexta-feira. Temos hoje o Evangelho em Lucas 14, 1 a 6, que agora nós vamos meditar. Não deixe de dar o seu gostei e compartilhar essa reflexão. Vamos agora iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória ao Senhor. Aconteceu um dia de sábado. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico, tomando a palavra. Jesus falou aos mestres da lei aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles foram incapazes de responder a isto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nós temos essa breve passagem sobre uma cura de Jesus, ocorrida na casa de um fariseu. É a cura do hidrópico no sábado. Esse homem hidrópico que remete para uma doença, ele era portador de um inchaço muito grande no corpo, chamado hidropisia. Ou seja, os tecidos moles acumulavam muita água dentro do corpo. E existiam muitas causas para esse tipo de problema, como de fato pode ser edema, que é mais visível nas pernas, nos pés, enfim, no final do dia, aqueles grandes inchaços que dão nas pernas das pessoas, acúmulo de água. Talvez falha congestiva do coração, poderia ser também uma causa. É quando o coração não trabalha de forma adequada, enfim, e a pessoa acumula muita água no corpo e incha. Poderia ser também falha nos rins ou falha no fígado, enfim, quando os órgãos internos não conseguem processar os fluidos corporais e assim provoca inchaço no corpo inteiro. Portanto, a gente está diante de um homem hidrópico. Ele era um homem muito inchado e, obviamente, doente. Agora, o mais engraçado o que ele está fazendo na casa desse fariseu? Bem, a nossa suspeita é que esse homem não está ali por acaso. Ele foi posto ali para testar Jesus. Porque o convite do fariseu também não foi por acaso. De fato, pode ser uma trama, de fato aponta para uma trama, talvez uma conspiração, para prender Jesus se ele ousasse curar no sábado, que era um dia proibido para fazer isso. Então o homem foi posto ali, de fato, de maneira intencional, que é o que a gente já suspeita. Claro que Jesus, diante desse homem doente, ele não pôde ignorar o homem, simplesmente fechar os olhos para a necessidade dele. Porque ou Jesus ignorava ou Jesus curava, só tinha essas duas opções. Portanto, Jesus sabia ao mesmo tempo que ele estava sendo observado, e Jesus já sabia do que se tratava. Mas Jesus, ele intencionalmente, vamos dizer entre aspas, ele morde a isca e ele realiza a cura sem medo, sem nenhum problema, porque ele defende a cura. Nas palavras dele ficam muito claras que ele está fazendo uma defesa da cura no sábado. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço no dia de sábado, você vai tirá-lo do buraco ou não? Não foram capazes de responder a questão de Jesus. Portanto, Jesus faz a defesa do sábado. Lá em Mateus 12 aparece com uma outra nuance, assim: ou vocês não leram na lei que os sacerdotes que trabalham no sábado, portanto é o dia proibido, no sábado do templo, profanavam o sábado e ainda são inocentes. Lá temos essa nuance explicada por Mateus. Mas em Marcos temos uma outra nuance. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Essa é uma nuance de Marcos. Portanto, Jesus defende o sábado. Então, diante desses argumentos, eles não conseguiram dar nenhum tipo de resposta. E Jesus corre, sim, alguns riscos. Ele sabe que a vida dele pode estar por um fio e, de fato, ele sabe que vai morrer na cruz, mas ele já sabe disso. Então, ele mesmo assim, ele corre esses riscos porque ele é o curador. Jesus ele entra no covil de cobras, enfim, para enfatizar a importância da cura divina. Ele sabe que está no meio de pessoas perigosas, que estão ali testando, estão ali espreitando, estão ali observando para entregá-lo depois. Jesus ele nunca permitiu que a oposição a ele impedisse ele ajudar quem quer que seja, ajudar uma pessoa. Ajudar alguém era um chamado, De fato é um chamado para nós também. Podemos entender como a compaixão e a ajuda aos irmãos como um chamado. Pedro, inclusive, explica isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, abre aspas. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, fez o bem e curou todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, fecha aspas, ele fez o que estava ao seu alcance. Então ele fazia aquilo que ele podia fazer. E o que ele podia fazer de melhor era agir como um grande médico que ele era.
E de fato ele vai morrer na cruz para curar a humanidade, como nós bem sabemos. Isaías 53, versículo 5, ele foi ferido por nossas transgressões, ferido por nossas iniquidades, com os seus ferimentos veio a cura para nós, fecha aspas. Então é o que Jesus faz de melhor, curar. E ele não nega isso. Então a sua natureza é curativa. Êxodo 15, 26. Se escutares a voz do Senhor, se fizeres o que é reto aos seus olhos, observares suas leis, não te causarei enfermidades, pois eu sou o Senhor que te cura. Fecha aspas. Ou seja, o Deus curador. Jesus é o Deus curador, é a imagem do Deus curador. Mateus 12, 15. Ele curou todos os que estavam doentes. Fecha aspas. Ou seja, o ministério de Jesus, obviamente, agregava a cura. Era a pregação da palavra e os sinais da cura. Então ele não podia se negar a fazer isso. Mas a questão que vai ficar para nós e para a nossa reflexão aqui, meditação, é que a liberdade de Jesus diante de uma situação era evidente. Jesus era livre, ele fazia o que ele precisava fazer. Mesmo que não aprovassem, não importa, ele fazia. Ele não se deixava prender, então ele não perdia a liberdade. Então a pergunta é, será que nós somos livres? Que tipo de liberdade que nós temos, que nós achamos que temos? Cultivamos essa liberdade em Deus, em Cristo? Há momentos na vida em que poderia ser obrigado a escolher entre a necessidade imediata do próximo e a letra da lei. Mas como nós agiríamos nesse caso? Será que teríamos liberdade para agir também como Cristo? Vamos pensar nisso, porque essa é uma reflexão sobre liberdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.